O tema da mensagem é esse: no poder do Espírito. No poder do Espírito Santo. Eu quero só retomar um pouco da cronologia dos fatos para você poder entender, né, aquilo que eu quero falar, mas no início dos evangelhos, né, tanto Mateus, Marcos e Lucas, né, narra um período histórico do nascimento de Jesus, né? Hoje nós sabemos que o nosso calendário ele é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo, né? Depois, então, se a gente pegar essa cronologia, nós voltamos lá no ano zero, vamos dizer assim, há 2026 anos atrás, aproximadamente. Estava lá uma menina, né, uma adolescente de Israel, chamada Maria, né? A Bíblia diz que ela era muito abençoada, né? A graça de Deus estava sobre ela, e de repente ela recebe a visita do anjo Gabriel, e fala para ela, né, Maria, sobre ti virá o Espírito Santo virá sobre você, e você vai conceber, você vai engravidar e vai dar à luz a um menino. Ela pergunta como isso vai acontecer, porque visto que eu ainda sou noiva, ela estava noiva de José, né, ainda não tinha tido nenhum tipo de relação com nenhum homem, e aí o anjo fala para ela, ó, fique tranquila, esse bebê que vai nascer, ele é fruto do Espírito, né, o Espírito Santo vai gerar ele dentro de você, e esse menino é o filho do Deus Altíssimo, né? E o nome dele será Emanuel, né? Que significa Deus conosco, mas também recebe o nome de Jesus que nós conhecemos. Maria então fica grávida, né? Vai visitar a sua prima Isabel, que estava grávida de João Batista, e quando ela entra dentro da casa, a Bíblia diz que o menino que estava no ventre de Isabel, ele é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus começa a trabalhar de uma forma mais ativa e visível no Novo Testamento, e ela tem lá a sua gestação normal de 9 meses, depois José e Maria têm que ir para a cidade de Belém, eles moravam na cidade de Nazaré da Galileia, né, e eles têm que viajar até em torno de 70, 80 quilômetros, 100 quilômetros no máximo, eles viajam até Belém, onde era a cidade natal deles, porque estava acontecendo um censo do Império Romano, eles estavam contando quantas pessoas tinham no Império, então cada uma das pessoas tinha que ir para a sua cidade natal, né? E Maria já estava lá com barrigão, 9 meses, quando eles chegam em Belém, a cidade está cheia e não encontram lugar para poder ficar, e Jesus acaba nascendo ali, né, numa estalagem, né, numa manjedoura, vocês conhecem a história, né, a gente fala bastante no Natal. Nasce Jesus Cristo, né, o Filho de Deus que foi concebido no ventre de Maria. A Bíblia conta muito pouco da infância de Jesus, exceto algumas passagens do Evangelho de Lucas, que fala da sua apresentação, né, no templo, e depois quando ele estava lá com 12 anos aproximadamente, mas a Bíblia começa a mostrar Jesus já com 30 anos, e Jesus, quando inicia o seu ministério, ele vai até o Rio Jordão, onde o seu primo João Batista estava batizando pessoas, né, o batismo representando o arrependimento, né, representando que a pessoa estava morrendo, estava nascendo uma nova criatura para viver para Deus, se arrependendo dos seus pecados, e ali Jesus vai para ser batizado por João. Você sabe, João olha para Jesus e fala, não, é o Senhor que tem que me batizar, porque tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu preciso ser batizado por ti. Jesus fala, não, João, você vai me batizar porque assim tem que se cumprir as Escrituras. Quando Jesus então é batizado por João, nós vemos que o céu se abre e vem uma pomba, o Espírito Santo de Deus vem como uma pomba e repousa sobre Jesus, e lá aquele povo que estava ali ouve uma voz que vinha dos céus, o Deus, o Pai, dizendo, esse é o meu filho amado, em quem, né, eu me comprazo, em quem, fugiu a palavra agora, é essa aí, que eu me comprazo, né, é isso. Então Jesus, ele é batizado por João, o Espírito Santo vem sobre ele, e aí a história continua que diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, ele é levado ao deserto, e ele foi tentado por Satanás durante 40 dias e 40 noites. Jesus fez um jejum ali, sem comer, né, e sem beber nada, né, e ali Satanás tentando ele por 3 vezes, Jesus vence Satanás pelo poder da palavra, e a Bíblia diz, o Evangelho de Lucas diz que Jesus estava pleno do Espírito Santo.
Depois que passa os 40 dias, que aí Satanás se afasta de Jesus, os anjos vêm e dá pão para ele comer. Nós chegamos nesse versículo aqui, o versículo 14, que fala que Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito Santo. Nós vemos aqui a ação da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, agindo de uma forma em unidade, né? Nós sabemos que a Trindade, Deus, ele é um único Deus. Nós servimos a um único Deus. O cristianismo é uma religião monoteísta, que adora apenas um único Deus, mas é um Deus que subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, de forma que, né, Deus, ele não é dividido em três, e os três não são as mesmas pessoas. É difícil da gente entender e captar um pouco, né, do que significa a Trindade, mas a melhor definição é um único Deus que subsiste em três pessoas. O Pai tem o seu ministério, o Filho tem o seu, e o Espírito Santo também tem o dele. O Filho veio à terra para morrer em nosso lugar e dar livre acesso para nós. O Pai enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Espírito Santo é o poder de Deus que está agindo nessa terra. Então Jesus, ele está pleno, cheio do poder do Espírito aqui, e ele volta para Galiléia e começa ali pregar, curar pessoas e fazer uma série de coisas, demonstrando que realmente ele era cheio do Espírito Santo, né? Já passando um tempo, já indo para o final do seu ministério, Jesus ficou por 3 anos aqui na terra aproximadamente. Já para o final do seu ministério, ele está conversando com os discípulos ali a partir de João capítulo 10, tem um longo discurso de Jesus, vai até o capítulo 14, 16, e Jesus ele diz o seguinte: olha, eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Eu clamarei ao Pai e Ele vos enviará o Espírito Santo, o Espírito que o mundo não pode ter, mas somente o Pai pode enviar. E o Espírito Santo estará aqui com vocês. Eu vou embora. Jesus está dizendo: eu vou embora, eu vou para junto do Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu deixarei aqui com vocês, clamarei ao Pai, e o Espírito Santo de Deus estará aqui com vocês. Jesus, ele morre, ele ressuscita no domingo. 40 dias depois, eles se encontram novamente com os discípulos, já pronto, preparado para ir para o céu. Ele diz para os discípulos: olha, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Virá poder sobre vocês, ou seja, virá o Espírito Santo de Deus sobre a vida de vocês. Havia uma promessa lá em Joel capítulo 2, que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a carne. Jesus disse aos discípulos: não saiam de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. E aí nós conhecemos a história, 10 dias depois, na festa de Pentecostes, que o domingo de Pentecostes para nós foi domingo passado, né? Pentecostes era uma festa judaica que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa. 50 dias depois, o Espírito Santo veio sobre os discípulos na festa de Pentecostes, que nós temos relatado em Atos capítulo 2. Ali o Espírito Santo vem sobre os discípulos e começa a habitar nos crentes, naqueles que se converteram a Jesus, começam a habitar sobre eles, com o intuito de transformar o interior do homem. Os 12 discípulos ali recebem o Espírito Santo. Pedro começa a pregar ali naquele dia, em Atos capítulo 2, é a fundação da igreja, a data de nascimento da igreja. No primeiro culto da igreja, Pedro prega e 3.000 almas se convertem no primeiro dia. Na primeira pregação, no primeiro apelo, 3.000 pessoas se converteram. Já imaginou começar uma igreja com 3.000 membros? É o sonho de qualquer pastor, né? Começar a igreja com 3... Quantas pessoas tinham no seu primeiro culto? 3.000. 3.000 aceitaram Jesus como Senhor e Salvador no primeiro culto. E ali nasce a igreja, os discípulos começam a pregar, e o evangelho vai se espalhando, os séculos vão passando, e nós estamos aqui até hoje, porque a palavra foi pregada lá, mas principalmente porque o Espírito Santo de Deus veio sobre a igreja. O Espírito Santo de Deus é o poder, é a força que faz a igreja andar. Não é homem, não é a capacidade humana, não é absolutamente nada, é o poder do Espírito que faz a igreja andar, e a igreja permanecer firme
e fiel até os dias de hoje. Já tentaram de tantas formas acabar com a igreja, destruir a palavra de Deus, mas não consegue, sabe por quê? Porque não é o homem que defende, é o Espírito Santo de Deus que defende. E ele estará aqui até o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Aí o Espírito Santo será tirado novamente, mas não é um assunto para hoje. Mas eu quero falar sobre o poder do Espírito, porque todo crente, toda pessoa que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a habitar na vida dele. Se um dia você disse sim para Jesus, se um dia você falou que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebeu sobre a sua vida o Espírito Santo. O Espírito Santo está presente dentro de você. A Bíblia diz, Paulo escreveu que nós somos templos do Espírito. O Espírito Santo habita dentro da sua vida, dentro do seu coração. Eu às vezes vejo canções, pessoas cantando e cultos e tudo mais, as pessoas falando, não, vamos clamar para ser igual ao dia de Pentecoste e tal, para que o Espírito possa vir e tal. O Espírito já veio. O Espírito já veio, não vai acontecer outro Pentecostes. Sinto muito te informar, porque já aconteceu, a promessa já foi cumprida, o Espírito Santo já veio, ele está disponível para todos, basta apenas você dizer sim para Jesus, e o Espírito Santo passa a habitar dentro da sua vida, com um único propósito, o poder dele deseja nos transformar. De que forma? De dentro para fora. Primeiro o Espírito Santo começa uma transformação interna, e depois ela acaba até se exteriorizando. Tem gente que aceita Jesus que fica até mais bonito, sabia disso ou não? Que o Espírito Santo primeiro mexe no interior, depois trabalha no exterior. A gente vai ficando mais bonito, mais apresentável, né? O nosso rosto fica mais brilhante, né? A gente vai ficando mais bonito. A gente olha para as fotos e fala, nossa, como eu era, né? Como eu era feinho. Esses dias uns amigos postaram uma foto minha de 2006, 20 anos atrás. Eu falei, Jesus amado, a igreja fez bem para mim, né? Louvado seja Deus. Mas eu quero falar sobre no poder do Espírito, porque o Espírito Santo deseja fazer algo em nós. O poder do Espírito Santo deseja fazer, trabalhar na nossa vida. E o que o poder do Espírito deseja fazer nas nossas vidas, anote aí, vai aparecer aí na tela para você. Primeiro lugar, o Espírito Santo deseja nos convencer do pecado. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, o próprio Jesus diz o seguinte: quando ele vier, ele, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você está aqui, sabe por quê? Porque você foi convencido pelo Espírito Santo. Não acha que você que decidiu vir à igreja, foi o Espírito Santo que te convenceu, foi ele que te inquietou para vir até a presença de Deus. Se você, assim como eu, lá em 2008, ficou sentindo uma coisa diferente, não sabia o que era, mas achando, não, eu preciso ir na igreja, eu tenho que ir na igreja, depois eu fui descobrir que era o Espírito Santo trabalhando na minha vida, foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui hoje, sabia disso ou não? Não foi você que quis vir, foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe, e ele deseja convencer o homem do pecado. O homem, todo homem, a humanidade de uma forma geral, nasce no pecado, é concebida no pecado. O pecado é passado de geração em geração de forma física, como se fosse um erro no DNA humano. Toda criança, você olha, os meus dois meninos ali são lindinhos, não são? Já nasceram com o pecado dentro deles. Quando menos esperar, quando as suas faculdades mentais começarem a aflorar, a criança já começa a demonstrar que tem fruto do pecado dentro dela. Já começa a ficar brava, ficar teimosinha, não quer obedecer. Tudo isso é fruto do pecado. Só que todos os homens nascem no pecado, mas nem todo homem entende o que é pecado. Nem todos entendem o que é pecado. Você, assim como eu também, quando vivia longe de Deus, achava que a vida que a gente vivia não era pecado, não é verdade? É ou não é? Eu lembro que eu não estava na igreja e minha mãe está aqui, ela falava assim: Vitor, vamos na igreja com a gente hoje?
E eu falava: não vou, mãe, não vou, não quero ir. Não, mas ela falava: mas Jesus vai voltar. E eu falava: e daí? Vai voltar da onde? Onde é que ele está? Mas Jesus vai voltar e vai buscar a igreja, e quem não estiver na igreja vai para o inferno, ela falava. Eu falava: mas Jesus quer te salvar. Eu falava: mas quer me salvar do quê? Do que ele quer me salvar? Eu não faço nada de errado. Eu falava: eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, aliás, eu trabalho, eu estudo, eu faço tudo que tem que fazer. Sou quase um santo. Falou: tem que ir para a igreja por causa de quê? Porque eu não achava que a vida que eu vivia era uma vida de pecado. E todos nós vivíamos no pecado, até que um dia o Espírito Santo de Deus me convenceu e te convenceu que nós somos pecadores. O pecado, a forma mais simples da gente definir o pecado é uma transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus. Deus estabeleceu princípios em sua palavra. Toda vez que nós transgredimos esses princípios, nós estamos cometendo um pecado. E se tem uma coisa que o homem é especialista em fazer, é o quê? Transgredir leis. É ou não é? Você sai para andar na rodovia Washington Luiz, Bandeirantes, o que aparece lá? 110. Todo mundo anda 110? Hã? Coloca o Waze lá para poder avisar os radar, para poder dar uma brecadinha, não é? É especialidade do homem transgredir a lei. É nossa especialidade, porque isso é a tendência do homem. A tendência do homem é sempre se rebelar e ir contra os princípios de Deus. A nossa tendência é sempre contra as coisas de Deus. Deus quer que a gente ora, o que a gente quer fazer? Outras coisas. Deus quer que a gente busque a Ele, o que a gente quer fazer? Outras coisas. É porque a raiz do pecado que há no nosso coração vai sempre nos levar para longe de Deus. Por isso, o Espírito Santo, quando entra no nosso coração, ele começa a trabalhar para a gente poder vencer essas coisas. O papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, convencer o homem que ele é pecador. Ah, mas eu não roubo ninguém, eu nunca matei ninguém, eu nunca me prejudiquei ninguém. Ainda assim nós somos pecadores, porque nós já nascemos com o pecado. A nossa tendência é sempre ir para o pecado. Já ouviu falar, alguém já falou assim para você: olha, eu conheço uma pessoa que ela é maravilhosa, ajuda todo mundo, é caridosa, olha, é uma benção, só falta aceitar Jesus, só falta tudo. Pode ser muito boa. O céu não é lugar de gente boa, o céu é lugar de gente regenerada pelo Espírito Santo. O céu é lugar de gente transformada pelo Espírito. Já ouviu falar aquele ditado que diz: de boa intenção, como é que fala? O inferno está cheio. No céu nós não vamos para o céu por bondade, não é pelo que nós fazemos, é pelo que Cristo fez por nós. Então nós precisamos ser regenerados pelo Espírito Santo, antes de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. A primeira coisa que acontece, nós somos convencidos dos nossos pecados. Antes de dizer sim para Jesus, o Espírito Santo já está trabalhando na nossa vida. Ele já está tocando no nosso coração, ele já está criando formas, meios de poder nos aproximar dele. Os irmãos que vão se batizar agora estão passando por isso agora. Já estão passando ou já passaram, porque você recebeu um convite de alguém um dia, veio para a igreja, ouviu a palavra, o Espírito Santo te convenceu. Você decidiu te batizar porque o Espírito Santo te convenceu que você precisa de uma vida nova. E o Espírito já estava trabalhando na sua vida anteriormente. Mas isso não termina, isso não acaba na conversão. Ah, então pastor, depois que eu me converto, então acabou. Não, de forma alguma. De forma alguma. O Espírito Santo de Deus vai estar sempre nos convencendo do pecado. Ele vai sempre, o homem continua pecando mesmo após a conversão. A diferença agora é que ele não peca mais de forma deliberada, ele peca de forma involuntária. O pecado se torna um acidente na vida do cristão, mas o Espírito Santo continua convencendo a gente todos os dias do pecado. Se você já passou por isso, você sabe o que eu estou falando,
Você pensa em fazer alguma coisa, até se programa para fazer, de repente você ouve aquela voz lá no íntimo do coração dizendo o quê? Não faça isso. Não faz isso que não vai dar bom. Não vai nesse lugar que não vai ser legal. É o Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida, te convencendo daquilo que é errado, tentando manter você firme na presença de Deus. Você já passou por isso ou não? O Espírito Santo está trabalhando e o poder dele, o poder do Espírito Santo deseja te transformar e te convencer todos os dias, que nós somos pecadores, que nós carecemos da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus nas nossas vidas, nós estaríamos lascados. Então o poder do Espírito, lembre-se disso, o poder do Espírito Santo vai sempre nos convencer do pecado. Amém ou não? Segundo lugar, o que o poder do Espírito Santo deseja fazer em nós? Nos ajudar em nossas fraquezas. Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo escreveu o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Paulo, nesse capítulo, ele está falando sobre as lutas da vida, sobre as dificuldades de ser cristãos, as lutas que fazem parte da vida do cristão. Ele está falando sobre o sofrimento presente e uma esperança futura que há de vir. E ele ensina que Deus não nos deixa sozinhos. Deus, quando a gente aceita Ele como Senhor e Salvador, Ele não nos deixa sozinhos. Como Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu deixarei com vocês o Espírito Santo, e Ele guiará vocês em toda a verdade. Mas Paulo está dizendo de uma forma específica que nos momentos de fraqueza, é nesse exato momento que o Espírito Santo de Deus está conosco. Ele nos assiste em nossas fraquezas. Assistir dá a ideia de alguém que vem ao nosso lado para ajudar a carregar um peso. Você já foi carregar alguma coisa muito pesada e alguém chegou para você e falou assim: peraí que eu te ajudo. Peraí que eu te ajudo. Toda vez que eu chego com as crianças ali, sempre chega um irmão abençoado e fala: pastor, quer que eu ajude aí a pegar os nenê? Né? Se compadece da gente, é tanta criança saindo do carro, né? Que sai um bebê conforto, depois sai outro, depois sai mais uma de trás, né? E por aí vai. Isso é assistir, é nos ajudar a carregar um peso. O Espírito Santo de Deus, ele não apenas nos observa nos momentos difíceis. O Espírito Santo de Deus não apenas nos observa nos momentos de mais dificuldade, ele está presente, ele participa conosco nos momentos de maiores fraquezas. Ele nos fortalece quando nós não conseguimos caminhar sozinhos. Quando nós não temos forças para continuar, é o Espírito Santo de Deus que nos fortalece. Nós temos, se você parar para pensar, quantas situações você já viveu e pensou o seguinte: hoje você olha para trás e olha da seguinte forma e diz: eu não sei como eu suportei, eu não sei como eu passei por isso, eu não sei de onde veio todas as forças para poder enfrentar essa dificuldade, pois nós sabemos, ela vem do poder do Espírito Santo de Deus, que está sobre a sua vida. Ele que te ajuda a enfrentar as dificuldades. Nos momentos mais difíceis, é Ele que está presente conosco. É Ele. Mesmo que todos vão embora, mesmo que você esteja sozinho, o Espírito Santo de Deus está com você. As situações, Ele nos ajuda até mesmo nas nossas orações. Paulo está dizendo que às vezes nós não sabemos nem orar como convém. As dificuldades são tantas, as lutas são tantas que às vezes nós não encontramos palavras para expressar diante de Deus. Você já foi orar alguma vez e não conseguiu falar nada? Já te faltou palavras para falar com Deus? Você não conseguiu expressar para Deus o que é que você estava passando ou o que é que você estava sentindo? Já passou por isso? Você não conseguir falar para Deus o que é que você tem, o que é que você está vivendo? A Bíblia diz que dessa maneira, nessa hora,
O Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós. Ele é nosso intercessor junto ao Pai, porque nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos pedir exatamente como, pedir de forma correta, e ele intercede por nós. O Espírito Santo, ele conhece a vontade de Deus e ele conhece as nossas necessidades. O que ele faz? Ele pega as nossas necessidades e leva até Deus para juntar com a vontade de Deus. E às vezes nós não conseguimos orar, nós não conseguimos pedir. O Espírito Santo de Deus, com gemidos inexprimíveis, que significa palavras que não podem ser expressadas, ele leva as nossas orações até Deus, para que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas. Ele conhece as necessidades, os desejos do nosso coração, e ele vai apresentar diante de Deus. Isso é o poder do Espírito Santo. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Naquele momento que você achou que você estava sozinho, você não estava sozinho. Você poderia estar sozinho aqui nessa terra, sem ninguém do teu lado para te ajudar, mas ele estava com você. O Espírito Santo de Deus estava com você, te fortalecendo nas suas fraquezas. Quando você olha e diz: meu Deus, como é que eu passei por isso? Como eu consegui enfrentar essas coisas? Foi a graça e o poder de Deus através do Espírito Santo. E ele deseja continuar te conduzindo, ele deseja continuar te auxiliando, não apenas te regenerando de dentro para fora, mas te ajudando nas suas decisões, te ajudando na sua família, te ajudando na sua casa. O Espírito Santo é a melhor pessoa que nós podemos ter do nosso lado, porque se nós perguntarmos para ele o que nós precisamos, ele vai nos falar. Por isso a gente sempre diz: vai fazer alguma coisa? Ore, busque a vontade de Deus, o Espírito Santo vai falar, ele vai te mostrar. Quando eu era líder de jovens, muitos jovens perguntavam para mim, vinha perguntar: ô Vitor, posso fazer tal coisa? Eu falava: meu Deus do céu, e agora? Se era coisas que já estavam na palavra, e a palavra deixa bem claro que não deve ser feito, eu já falava logo de cara. Mas quando eram coisas aleatórias, eu falava: ora e pergunta para o Espírito Santo de Deus, vai perguntar para ele: ô Vitor, eu queria ir em tal lugar, eu queria um dia no show de não sei de quem, você acha que eu devo ir? Vai orar, pergunta para o Espírito Santo, convida ele para ir com você, e vê se ele vai querer ir junto. Fale com o Espírito Santo, ele está dentro do nosso coração. Quando você sente o seu coração batendo, sabe o que tem aí dentro? Fôlego de vida. O Espírito Santo de Deus está aí dentro do seu coração. É só clamar a ele, é só buscar, e ele vai dar todas as respostas que nós precisamos. Ele te ajuda nas suas fraquezas. Ele está presente nos bons momentos? Sim, mas ele está mais presente ainda nos momentos mais difíceis. Deus sabe que o pecado causou em nós muitas fraquezas. Deus sabe que as lutas são constantes. Deus sabe que o quanto de carga você precisa carregar. Ele sabe. Ele sabe o quanto está difícil na sua vida. Ele sabe das responsabilidades que você tem. Ele sabe tudo que você precisa fazer. Ele sabe tudo que você precisa resolver. Ele sabe quantas pessoas tem debaixo da sua responsabilidade. E ele está pronto e disponível para te ajudar. Basta apenas consultá-lo. Basta apenas alimentar o Espírito com coisas espirituais. E hoje você está aqui, louvado seja Deus, para quê? Para alimentar o Espírito, né? E por último, agora vai ficar bom. O poder do Espírito Santo, ele deseja nos tornar pessoas melhores. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz o seguinte: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando nós nos convertemos e passamos a viver para Deus, a gente começa a viver para Deus, mas continua vivendo onde? No mundo. Jesus falou que seria mais fácil se desse para a gente sair do mundo. Em um determinado momento da história, alguns homens se reuniram
e acharam que a saída para viver em santidade era o quê? Sair desse mundo. E fizeram o quê? Fundaram o que nós conhecemos hoje por monastérios. Já ouviu falar de monges? Monges, né, em termos cristãos, são homens que entenderam que teriam que, para viver para Deus, tinham que se isolar do mundo. Tinham que ficar isolado. Se você for lá na Ásia, tem homens que fizeram um voto de silêncio para não falar e não pecar. Não falam absolutamente uma palavra. Isso é a definição dos monges que moram nesses monastérios. Pessoas que tentaram se separar do mundo para viver para Deus. Mas a gente se converte e tem que continuar vivendo no mundo. Você veio hoje na igreja, está ouvindo uma palavra, adorou a Deus, um louvor maravilhoso, gostoso, mas amanhã o quê? Segunda-feira vai ter que encontrar o chefe no serviço. E às vezes o chefe não é crente, né? Às vezes é um tribulado. Não tem como você aceitar Jesus e sair do mundo. Então o que Deus fez? Deus, sabendo que nós precisaríamos viver nesse mundo e se relacionar com pessoas, Ele deixou o Espírito Santo dele para quê? Para trabalhar em nós e nos transformar em pessoas melhores. Você sabia que Deus quer te transformar numa pessoa melhor? E Deus vai melhorar o mundo conforme você vai ficando melhor. Sabia disso ou não? O mundo vai ficando melhor se você for ficando melhor. Deus deseja nos tornar pessoas melhores, trabalhar no nosso caráter, mudar a nossa forma de agir, mudar a nossa forma de pensar. O poder do Espírito Santo faz isso, e Paulo usa esse termo para falar de um fruto. Ele nos coloca aqui como uma árvore, e que quando o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, a gente produz um fruto. E o fruto do Espírito é essas coisas que nós lemos aqui: amor, paz. É somente através do Espírito que a gente consegue amar a Deus e amar as pessoas. Conforme Jesus disse: ame o seu próximo como a ti mesmo. Você aceita Jesus, vai para o trabalho, tem aquela pessoa lá que é totalmente tribulada, que te dá um trabalho do caramba, mas aí de repente você começa a olhar para ela de uma forma diferente. Quando ela te prejudica de alguma maneira, o Espírito Santo de Deus fala o que no seu coração? Ore por ela. Ore por essa pessoa. Ela te prejudicou? Prejudicou. Ela merecia tal coisa? Merecia. Mas você, como um bom cristão, ore e abençoe a vida dela. É somente assim. Quem que tem capacidade de orar abençoando uma pessoa que te prejudicou? Uma pessoa que você sabe que lá no trabalho, seja lá onde for, te prejudicou? É somente através do poder do Espírito. Sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente nunca vai conseguir amar os outros. Nunca vai conseguir. Principalmente Jesus falou: olha, amar aqueles que te amam é fácil. Amar a sua mãe é fácil, não é? Amar a esposa, amar o marido, amar os filhos. E amar os inimigos? É fácil amar os inimigos? Amar aqueles que te quer mal, que te prejudicou, ou que está tentando te prejudicar? É o poder do Espírito Santo que faz isso nas nossas vidas. Ele fala de uma série de coisas: paz. Como nós conseguimos viver em paz em um mundo totalmente tribulado? Como é que nós conseguimos viver em paz diante das situações difíceis da vida, diante das lutas, diante das enfermidades? Como é que nós conseguimos viver em paz? Somente através do poder do Espírito Santo. Se você era uma pessoa já explosiva, uma pessoa que já respondia já de bate pronto, o Espírito Santo de Deus vem sobre a sua vida e começa a trabalhar em você para ser uma pessoa mais calma, mais longânima. É isso que ele está falando: longanimidade, ser uma pessoa boa, bondosa. Tem gente que está no trânsito, né? O trânsito testa a gente, não testa não?
Trânsito é um lugar bom para testar os crentes, né? Aquela pessoa corta a sua frente. Irmãos, eu vou trabalhar todo dia, passo pela rotatória ali do Cristo, na frente da Javep, e ali tem 3 faixas, e está pintado no chão ali, está pintado no chão. Uma vai reto, a outra vai reto, a outra vira para a direita. Todo dia tem um abençoado que está no meio e que quer ir para o Sesc. Todo dia. 7 e pouco da manhã já tem um abençoado tentando testar a nossa fé. Tem hora que você... É ou não é? Ô cego de Jericó. Você não está vendo as placas no chão, pintadas no chão? Mas aí o Espírito Santo de Deus e fala assim: você precisa do fruto do Espírito. Seja uma pessoa mais calma, amorosa. Bateu no seu carro? Não bateu. Então segue em paz. Vai na paz do Senhor. Vai embora. Eu lembro uma vez que eu estava indo para a USP, e aí eu peguei um caminho errado. Eu achava que estava de moto. Achava que estava de moto, estava querendo costurar os carros de carro, né? Achando que estava de moto. E aí eu peguei o lugar errado. Eu falei: e agora? Eu preciso voltar. Aí eu tentei voltar, o cara já buzinou atrás de mim, já ficou bravo, eu pedi desculpa e segui, pois o cara foi me seguindo até na portaria da USP. Eu entrei dentro da universidade, ele parou o carro na portaria e ficou lá me xingando. Eu falei: Jesus, que vontade de descer da cruz. Mas o Espírito Santo está trabalhando em nós, ele trabalha no nosso caráter, para transformar a gente em pessoas melhores, produzir fruto dele nas nossas vidas. Ele deseja que você seja uma pessoa melhor. Ele quer que você seja um pai melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor. Ele quer que você seja um filho melhor. Ele quer que você seja um funcionário melhor. Nós somos exemplos para os outros. Como é que eu sei que uma pessoa realmente se converteu? Como é que eu sei qual é a evidência da salvação na vida de um cristão? Como eu sei que essa pessoa tem o Espírito Santo de Deus na vida dela? Mudança de vida. A pessoa não é a mesma. Ela não frequenta mais os mesmos lugares, ela não fala mais as mesmas coisas, ela não vive mais do mesmo jeito, porque o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar, começou a produzir nela, né, de uma forma que ela vai se transformando. Mansidão. Eu conheci uma pessoa que um dia o cara avançou o pare e acertou a esposa dele de moto. E aí ele falou pro cara que bateu na moto dele assim: ó, se você tivesse me conhecido antes, agora eu estou na igreja, eu sirvo ao Senhor, mas se você tivesse me conhecido antes, você não estava aqui agora. É assim que Deus faz. Fruto do Espírito. Deus começa a trabalhar. A gente mesmo fica falando assim: não, mas eu não era assim. Eu não era assim. Em outro momento eu ia quebrar a sua cara. Mas é o Espírito Santo de Deus trabalhando e produzindo esse fruto nas nossas vidas. Eu me lembro uma vez, já contei essa história, trabalhava com um amigo e ele era sócio de um outro cara, os dois brigaram lá, né? Foi uma coisa doida lá, brigaram, estava desfazendo a sociedade, e eu lá sozinho trabalhando. O cara chegou e falou assim para mim: ó, pega suas coisas e vai embora daqui. A empresa fechou, nós vamos fechar a empresa, vai embora. Eu falei: não, mas peraí, como assim? Calma aí. Ele falou: estou mandando você embora. Eu falei: não, calma, estou terminando. Ele falou: você não vai sair daqui? Ele me pegou para o braço e me tirou de dentro da empresa, à força, e me jogou na calçada. No final, a hora que eu estou lá fora, eu liguei para o meu amigo, ele falou: ó, fica tranquilo, vai embora. Isso, eu me converti em 2008, isso foi em 2010 aproximadamente, era novo convertido. Depois que ele me tirou, eu falei assim: por que eu não quebrei ele na porrada? Como é que eu não fiz nada? Eu deixei ele me pegar assim pro braço, me arrancar daqui de dentro, me colocar lá fora, e eu simplesmente fiquei quietinho, não falei nada. Aí o Espírito Santo de Deus falou: você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa, as suas atitudes são diferentes agora, você age de uma outra forma.
muitos anos depois, eu estou lá na USP fazendo um curso, e aí, a hora que eu chego na sala para começar o curso, quem que era o professor? O engenheiro que foi dar aula para a gente. O cara que me arrancou para fora. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E o curso foi a semana inteira. E o Espírito Santo falando comigo no meu coração. E ele falando assim para mim, no final, você vai falar com ele e vai pedir perdão. Eu falei, como é que é? Você vai pedir perdão para ele. Eu falei, mas eu não fiz nada, Deus. Quem fez foi ele. Foi ele que me arrancou lá de dentro. Você vai pedir perdão. Eu falei, então tá bom, Deus, tá bom. Se é isso que eu tenho que fazer, assim que acabar a aula, eu vou juntar minhas coisas para sair. Se ficar só eu na sala, eu vou saber que o senhor quer que eu fale com ele. E já fiquei preparado, olhando o relógio, está acabando a aula. Estou aqui, já preparei minhas coisas, juntei minhas coisas assim, aqui, já fui juntando. Quando falou que terminou, eu me levantei para sair, mas tentei me levantar tão rápido assim que eu bati a perna na carteira, a carteira caiu, as coisas caíram no chão, eu já juntei rapidinho, a hora que eu levanto a cabeça, não tinha ninguém dentro da sala. Já tinha saído todo mundo. Eu falei, tá bom, Deus, eu entendi. Fui falar com ele. Dei um abraço nele, falei, perdoa pelas coisas que aconteceram. Ele falou, cara, também me perdoa, aquilo lá já passou. É assim. O poder do Espírito Santo de Deus é para transformar a gente, moldar o nosso caráter, fazer com que nós sejamos pessoas melhores. O poder do Espírito Santo não é para a gente ficar gritando, rodopiando, fazendo uma série de coisas. O poder do Espírito Santo é para nos mudar, é para regenerar a nossa vida, transformar o nosso coração, transformar o nosso caráter. Ele vai mexer em todas as áreas da nossa vida, em todas. Se você precisa de mais paciência, ele vai trabalhar a paciência em você. Se você precisa de mansidão, ele vai trabalhar a mansidão. Se você precisa de domínio próprio, ele vai trabalhar domínio próprio em você. Mas ele vai trabalhar constantemente na sua vida para te transformar de dentro para fora, porque não adianta ter um exterior bonito. Jesus, quando olhou para os fariseus, ele disse, vocês são sepulcros caiados, bonito por fora e podre por dentro. Não é isso que o Espírito Santo deseja. Ele deseja transformar o nosso interior, para que o exterior seja uma coisa nova, seja uma coisa bonita, amém? É assim que o Espírito Santo de Deus deseja fazer, é assim que o poder dele deseja agir nas nossas vidas, para nos transformar a cada dia mais. Fique de pé, por favor, para a gente poder orar.